não queria te interromper, mas já te interrompendo um Tranquilo. pouco, só para a gente complementar, na verdade, o debate. Eu não sou usuário da cannabis, eu conheço pessoas que são, a Heloísa é usuária e militante pela causa, e eu acho importante também, tem muita gente elogiando aqui no chat, ó, principalmente a Janete, obrigado Janete, tá ajudando aqui com o superchat. Parabéns ao canal por trazer a cannabis medicinal como tema de debate, é necessário que esse assunto seja discutido e popularizado, o esclarecimento se faz necessário como forma de diminuir o preconceito. Eu digo para vocês, eu estou trazendo esse debate aqui de propósito, porque eu não uso nem a questão medicinal, não sou usuário regular de nenhum psicotrópico, mas eu acho que a gente tem que respeitar uma coisa chamada ciência. E aí a gente entra também nessas outras discussões que você puxou agora, enquanto você estava falando, que é uma coisa que afeta todo mundo. Por exemplo, como é que a gente vai discutir de segurança pública se a gente não vai levar isso em conta? Ou vai ficar eternamente essa coisa de você ficar sustentando um espantalho, ficar sustentando um imaginário que a droga é realmente a causa da criminalidade e não a desigualdade social? Quando é que a gente vai realmente trazer os temas que eu falo, não só as pessoas que utilizam medicamento, mas como você vai tratar remédio como remédio, substância recreativa como substância recreativa e questões de saúde pública como são questões de saúde pública? Porque as pessoas confundem tudo. A ideologia da extrema-direita, o negacionismo que a gente falou agora, o médico negacionista é o produto mais bem acabado disso, porque ele é o cara que supostamente tem que usar a ciência para salvar vidas, ele está usando a ciência para matar as pessoas. É um negócio absurdo. Seria como, por exemplo, eu sei lá, criar um site de fake news. Porque jornalista que faz fake news não é jornalista, porra. E tá cheio disso, né? E tá cheio disso. Opa, Não, tá. E assim, nos dois espectros, tá? Não vou apontar nomes aqui, mas tem na esquerda também. Então. Tem. Então é complicado isso, né? Não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que é importante a gente entrar nessa discussão, não só com as partes interessadas, mas por essa questão, é ciência que a gente está debatendo aqui. Claro. E quem sabe se um dia a gente não pode precisar, né? Essa é a grande questão também. Eu posso precisar eventualmente, não sei. E a gente tem aquele caso, Wilson, não sei se você já chegou a ver, de um delegado de polícia. Foi um dos primeiros que começou a ter, acho que uma filha, um filho, né, com algum problema. No Rio de Janeiro, é verdade. E assim, ele era super combativo em relação a maconha e drogas e bababá. Aí parece que o filho ou a filha teve algum problema. A última saída foi, né, o CBD, e daí ele começou a fazer palestras, né, pelo Brasil todo, defendendo o CBD, né, sabendo separar a questão de droga, né, da questão médica, questão recreativa, e outra, né, Wilson, vamos falar a verdade, pega aí um Rivotril e mistura com umas doses de lado, pra você ver o que vira droga, né, a gente sabe, né, e outra, mas Heloísa, Rivotril é receita controlada? Né? Teve e daí até você jornalista da Globo News você vai lá no médico, ele te dá, né, 3 vidros por mês, né? Sabe que, conversando com muito médico que atende em unidade básica de saúde, uma grande angústia desses médicos é que tem muito paciente que só pega a receita, que nem vai no posto de saúde, de benzodiazepínico. Tem gente que está há mais de anos sem um acompanhamento médico. Né? E assim, você vê que na faculdade a gente aprende o risco relativo de dependência de várias substâncias. Aprende o risco relativo, por exemplo, do tabaco, que é 30%, que é altíssimo. Aprende o risco relativo do álcool, que é 15% a chance de você tornar dependente. Né? Aprende o risco da cannabis, que é 9%. A gente só não aprende do benzodiazepínico, que dependendo do tipo que for, se for um de meia-vida curta, a chance de dependência é mais que 40%. Como diz o ditado, né? Isso a Globo não fala. Isso a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Mas é o que acontece. A gente tem uma epidemia de uso de benzodiazepínicos sem um acompanhamento regular médico e parece que isso está tudo certo, está tudo bem e não tem nada errado com isso, né? Exatamente. E é assustador, né? Assim, essa dependência que cria, a quantidade de pessoas dependentes. Eu conheço um monte, assim, absurdamente um monte.
E você sabe, Pedro, uma coisa que muita gente fala, mas se de alguma forma for regulamentado no Brasil, vai aumentar o consumo, por exemplo, entre os adolescentes. A gente tem que ver o que acontece em outros locais do mundo. Nos Estados Unidos, aonde foi aprovado leis estaduais para uso medicinal ou uso adulto recreativo, diminuiu o consumo entre adolescentes. Né? Aumentou em pessoas acima de 45 anos. Mas tá bom, o cérebro dessas pessoas já está formado, está tudo certo. Né? E com adolescente, não adianta a gente ter um discurso que seja um discurso assustador, de pânico. Porque o cara ouve, maconha deixa a pessoa doida, maconha deixa a pessoa não sei o quê, papapá, blá, blá. Aí a pessoa, por acaso, um dia vai lá, experimenta, e se tiver uma sorte de não ter um efeito de bad trip, a pessoa tem lá um relaxamento, tem uma viagem, ela fala assim, gente, me enganaram. A pessoa vai ter essa impressão. Né? Então, assim, com adolescente, a gente tem que conversar muito claramente sobre isso. E o que é conversar claramente? Se você tiver um cérebro que está crescendo normal, ou seja, se você tem um cérebro neurotípico, desenvolvimento normal, se você usar cannabis rico em THC na adolescência, existe uma chance maior, se você tem uma predisposição, de você, por exemplo, fazer um quadro psicótico. Isso é real, isso acontece. Né? Quem tem um cérebro neurotípico. E não é porque queima neurônio, como se diz. Na verdade, é porque você cria novas sinapses. E para quem, adolescente que está nessa fase ali de maturação cerebral, a gente começa a ter o que chama de poda neuronal. O que é isso? O desligamento de alguns circuitos neuronais que não estão sendo muito utilizados. Isso é importante acontecer para você priorizar aquilo que está sendo utilizado. Só que se você utiliza cannabis e você acaba estimulando mais neurogênese, mais criação de sinapses também, você, para quem está precisando de uma poda neuronal, isso pode não ser positivo, pode atrapalhar o desenvolvimento cerebral. É isso que acontece. E é isso que a gente tem que explicar para os adolescentes. Então, ao invés daquela coisa hipócrita e absurda de dizer just say no, né, que dizia-se na Guerra às Drogas, né, a Nancy Reagan dizia que era apenas diga não. O mais sensato, o mais honesto é dizer o que para os adolescentes? Just say wait. Apenas diga, espere. Então, espere um pouco, pelo menos. Então, consulta o médico. A gente tem que ter esse tipo de abordagem, né? E você vê que algumas atividades, como, por exemplo, o ProErd, que é aquele programa de redução de uso de drogas e tal... Que virou piada na internet, né? Por causa dessa guerra estúpida. Tem trabalhos que né? mostram que, dependendo do público com que você fala, se você falar um público até de 12 anos, ali você acaba incentivando muito mais a curiosidade para a busca de drogas. Acima de 12 anos, isso começa a mudar um pouco. Mas a gente tem que pensar nessa abordagem mais honesta e mais científica para a coisa. Né? Separar muito bem o que pode fazer mal, que tem uso medicinal, mas não significa que tem uso medicinal que vai dar certo para todo mundo, ou que o uso recreativo é isento de riscos. A gente tem que conversar a verdade com as pessoas. É isso que as pessoas precisam. Exatamente. E, aliás, se você conhecer alguém, algum adolescente, que está esperando regulamentar para poder usar, talvez seja válido esse tipo de medida. Mas quem realmente está curioso consegue isso muito facilmente. Esse é um ponto muito importante. E consegue muito facilmente porque justamente não é regulamentado. Se for regulamentado, fica mais difícil e a pessoa tem mais acesso à informação para poder repensar isso. Exatamente. É isso que eu ia falar, complementar, Wilson, falar, se você conhece algum adolescente que está esperando regulamentar para começar a usar, por favor, me apresenta, porque eu não conheço nenhum. Quem quer usar, se vira. Por um outro lado, eu conheço um bocado de gente que foi preso por uma pequena quantidade de maconha, conheço gente porque estava transportando remédio de cannabis para outro paciente e foi preso. Teve um cara lá em Marília, ele ficou 4 anos preso. 4? Tá? Ele estava levando remédio de Marília para o Acre. Ele foi preso em Rondônia, ficou 4 anos preso. Foi preso no finalzinho de 2018, ficou todo o governo Bolsonaro preso. Tá? Passou o pão que o diabo amassou. E ele agora, graças a Deus, foi solto. Né? Mas você vê, olha o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, assim, quem não precisa consegue o acesso fácil, quem precisa tem dificuldade, e a pessoa que tem a sua vulnerabilidade social, ela acaba sendo presa muito mais facilmente do que uma outra pessoa. Então, é isso que acaba acontecendo, né? Por isso que é muito difícil discutir uma coisa separada da outra. Hoje eu tenho essa consciência, e eu não tinha essa consciência até uns 3 anos atrás. Eu fui mudando essa consciência por perceber o que está acontecendo realmente, sabe?
O que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que se você tem uma percepção científica da coisa, você não precisa nem ser necessariamente usuário da substância. Você simplesmente abre o espaço para o debate e a coisa se estabelece.